Então o escravo ele não podia atentar contra a sua própria vida. Por quê? Porque senão ele ia trazer um prejuízo para os senhores de escravos, né? Os senhores de escravos iam falar: nossa, tem um prejuízo aí que o escravo me deu. Da mesma forma, os soldados eram proibidos de suicidar-se, pois esse gesto enfraquecia o exército, já que o mesmo equivaleria à deserção. Deserção. Se eu tenho a pena de morte por ser desertor, tá? Vai enfraquecer o exército do cidadão lá. Para a etnia indígena, Kaiowai, Guarani, do tronco do Tupi-Guarani, é presente no Brasil, majoritariamente no estado do Mato Grosso do Sul. O suicídio equivaleria a uma afronta a uma Randaru, Yandaru ou Randaru, não entendo direito, Randaru e Yandaru, do nosso pai, ou como efeito a essência. Aguari não encontraria a estrada sagrada, né? Conselho Federal. O suicida nessa etnia aqui do Tupi-Guarani não encontraria, suicida tirava a própria vida e não ia encontrar a estrada sagrada. Essa era a condenação a um suicida. Olha só, no Brasil havia pena para o suicida. No Brasil o suicídio era crime. No Brasil o suicídio nunca foi crime, né, pessoal? No Brasil nunca se puniu o suicídio, né? A pessoa tentou contra a vida, eu vou aplicar uma sanção contra as pessoas que atentou contra a vida, não? Brasil, nós temos artigo 122 do Código Penal, que diz que induzir, instigar e auxiliar ao suicídio é crime. O suicídio não é crime, né? Então, segundo Ribeiro, né, 2004, a Revolução Francesa foi responsável pela primeira discriminação do suicídio na Europa. Então, na Europa o suicídio era crime. O autor comenta que não há nenhuma referência desse ato no Código Penal francês de 1791 ou no Código Napoleônico, né, de 1810. Já durante a Revolução Industrial, com suas duras regras e proibições sociais, o suicídio passou a ser considerado um ato de vergonha que causava resistência por ser considerado um vestígio de doença mental. Então o cidadão realmente ele está com o psicológico abalado de alguma forma. Hoje, né, casos psiquiátricos, né, hoje o estudo psicológico e empírico, o estudo psicológico científico, né, o cientista que estuda o cérebro da pessoa, né, estuda ali o cérebro, estuda o comportamento humano, né? Então nós temos aí o estudo da sociedade, que Durkheim fala, né, que o suicídio é um mal, é uma doença social, né? Durkheim fala que o suicídio é uma doença social, uma doença da sociedade. Então a sociedade tem, segundo Durkheim, né, a sociedade tem uma cota, né, uma cota de mortes voluntárias, mortes por suicídio. Cada sociedade tem esse pensamento de mortes voluntárias. O marco legal, né? Aqui eu estou falando desse marco legal que o Ribeiro fala, né? Da Revolução Francesa, o marco legal. Aí, em 1830, nós tivemos o mesmo Código Penal? Não. Primeiro Código Criminal, o mesmo Código Penal. O primeiro Código Criminal, que já nos traz, né, o Código Criminal do Império, né, 1824, né, Revolução aí, brasileira, né, 1830, aí o primeiro Código Criminal vai nos trazer o quê, né, o Código ainda imperial, né, quando o Império ainda toma conta do Brasil. Esse código era criminal, lei imperial, né? Código criminal, leis filipinas, né? Leis filipinas. Aí diz assim: do Brasil pune o auxílio ou o auxílio ao suicídio, né? Com pena de prisão por 2 a 6 anos. Dizia o artigo 196, ajudar alguém a suicidar-se ou fornecer-lhe meios para esse fim, com conhecimento de causa. Já nas primeiras décadas do século XIX,
A legislação brasileira não incriminava o suicídio ou a tentativa deste, né? No Código de 1890, o artigo 299 determinava a execução da pena de prisão por 2 a 6 anos para pessoa que auxiliasse moral ou materialmente. Auxiliar moral, né? Induzir e instigar, e auxílio material, né? Auxiliar materialmente, dando-se ferramenta, dando-se a faca para o cidadão, dando-se uma arma, comprando-se a corda, dando para o cidadão, tudo auxílio, né, material, né? E esse auxílio que nós tínhamos aí, moral, induzir e instigar, você colocar na cabeça da pessoa que ele tem que se suicidar, ou você aumentar aquele pensamento da pessoa de tirar a própria vida. Então o artigo era 299, né, do Código, que condenava-se 2 a 6 anos, né? Na legislação penal brasileira vigente de 1940, né, tem o artigo 122, que o pacote anticrime modificou aqui e nos trouxe, além de você induzir, auxiliar, instigar, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, nós temos agora uma pena para esse entendimento de quando a pessoa instiga, como induz ao suicídio, até o auxílio. Se essa pessoa tiver uma grande, né, se ele perder membro do corpo, né, se perder membro, se ele atentar contra a vida dele e tiver uma lesão grave, né, uma lesão gravíssima, ou uma amputação, né, essa autoamputação, né, se ele tiver essas lesões muito grandes, a terceira pessoa, aquela pessoa que fez esse auxílio, esse suicídio, esse induzimento ao suicídio, ele também vai sofrer uma pena, né, por isso, E aí vem os estudos, né, aí o pensamento aqui de chegar aos tempos modernos, né, os tempos modernos, nós estamos falando aí já vem a estatística sobre o suicídio, aí vem a OMS, né, então assim, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, né, aproximadamente 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. Então, não é pouca pessoa, não é poucos suicídios que vêm ocorrendo dentro dos nossos países, né, dos nossos estados, esses estados democráticos que nós temos, né, de direito, né. Quando nós falamos de suicídio, pessoal, se eu estou fazendo aqui uma introdução de 3 vídeos, são 30 minutos, né? Uma introdução de 3 vídeos falando aí de suicídio. Por quê? Porque nós queremos chegar nos dias modernos, né? Nas épocas de hoje, né? Hoje o suicídio ainda é muito discutido, né? Pelo segmento de psicólogo, pelo segmento de psiquiatra, ou as pessoas, né? Ainda comentam bastante, né? Há uma semana atrás nós tivemos aí o suicídio de um menor de idade aqui no nosso município, né, 15 anos, creio, um homem de sexo masculino, e nós, para tentar entender por que a pessoa tenta contra a própria vida. Olha só, um jovem de 15 anos, né, você fala assim, essa pessoa não tem nenhum problema, mas você não está lá na mente dela, né? Ninguém percebeu, né, que essa criança, esse adolescente estava, né, a ponto de atentar contra a sua própria vida. Ninguém entendeu isso. Deixa eu atender o Góis aqui.